terapêutica de hoje é sobre sempre esperarmos o pior. Eu sou Luiz Madeira, psicóloga, gravando para o New Me. A expectativa de infelicidade no Ocidente é cultural. Vejamos os ditos populares. É bom demais para ser verdade. O que é bom dura pouco. E a expressão que usamos quando uma coisa incrível nos acontece, eu nem acredito. Sem perceber, nossa relação com o mundo vai sendo permeada por essa incompatibilidade com a paz e essa distância da tranquilidade. E estamos o tempo todo abalados por essa certeza de tragédia. Isso mina as bases da nossa biografia. E assim vamos existindo exaustos, como sobreviventes do perigo que ainda não nos alcançou, mas que a qualquer minuto vai nos devastar irreversivelmente. Longe de mim, nesta fala terapêutica, a proposta de dizer que a vida é moleza, porque não é. Viver é muito angustiante, porque a vida de todas as pessoas é incompleta. Meu ponto não é este. Meu ponto é, uma vez que a vida consiste nesse estado de falta constante e irreversível, se nós ainda escolhermos conviver com a iminência diária de tragédia, isso só vai torná-la insuportável e nos levar a desenvolver graves e desconfortáveis transtornos emocionais. Como eu já falei para vocês, eu só escolho uma fala terapêutica quando o tema pulsa dentro de mim, pois esta semana esse tema se deflagrou no meu pensamento. Ele surgiu a partir de alguns atendimentos diferentes que eu percebi, num período pequeno, que tinham um elemento em comum. As pessoas se encontravam dentro de um cenário de risco baixo, mas cada uma estava se vendo como se fosse aquela para a qual o pior iria acontecer. Não foi este o caso, mas vou criar um personagem fictício, juntando elementos de todas as histórias reais, sem expor nenhuma delas. Vamos à nossa personagem. Nos exames de rotina de uma mulher muito jovem, apareceu um cisto sólido na mama. O médico falou, vamos aprofundar, mas a chance de ser um câncer é de 1 a 2%. Ela já passou a se ver não só com câncer, que é uma doença que tem cura, mas com metástase generalizada em grau avançado. Chegou rapidamente ao auge de pensar que precisava decidir se queria ser cremada, e teve outros pensamentos dessa natureza. Esta fala terapêutica é para isso, para nos levar a refletir sobre as razões que nos fazem ter a tendência a nos enquadrar em qualquer cenário de não esperança. E o meu objetivo é que quem me ouvir reflita sobre a possibilidade de sair desse lugar de morbidez e habitar o lugar das inúmeras possibilidades. Por que será que salvamos os nossos pressentimentos? Eu vou usar uma metáfora, em PDF. A vida é muito mutante e além de precisarmos escolher com muito critério o que vamos guardar como crenças pessoais, ainda precisamos fazer isso em arquivos emocionais não definitivos, porque todo dia tudo muda e isso é muito sugestivo. Como diz o Milton Nascimento, nada será como antes amanhã. Então, eu tenho 3 palavras para suscitar uma reflexão e para cada uma um exemplo para nos ajudar a desconstruir as premissas que permeiam esse nosso senso de tragédia iminente. A primeira palavra é controle. Pensamos que o pior vai acontecer conosco porque adoramos o controle.
E, de forma não consciente, achamos que, se previrmos a tragédia, teremos controle sobre a vida e a catástrofe vai nos pegar menos desprevenidos. Um exemplo disso é uma mãe. Quando vejo matérias jornalísticas sobre acidentes nos quais mães perderam seus filhos, e se a família for financeiramente vulnerável, é revoltante para mim como isso se torna um contexto favorável para os repórteres invadirem o luto da mãe e entrevistá-la nesse momento de perda. Nesses momentos, as mães sempre dizem: eu pressenti quando meu filho saiu, eu pressenti quando minha filha saiu de casa. Eu sabia que alguma coisa grave iria acontecer. Nessa hora eu penso, sim, uma mãe sempre tem pressentimentos de perda. E no dia em que a perda se cumpre, ela confirma a função de uma invenção cultural chamada sexto sentido materno. Sexto sentido materno é uma bobagem de uma cultura que sacraliza a maternidade. Vou aproveitar este momento e dizer uma coisa que eu penso, e eu penso isso há mais de 40 anos, e sempre isso me salvou da neurose materna. Mãe não tem sexto sentido. O que mãe tem é sintoma paranoide, que é muito diferente. Eu tinha uns 24 anos quando entendi isso. Estava tomando banho e fiz um ritual de abdicação do sexto sentido. Eu disse: ok, sexto sentido, pode ir embora da minha vida, porque como mãe eu não dou conta nem dos 5 que eu já tenho. E entendi que você está na minha vida para tirar a minha paz. Então, este é o meu primeiro ponto e não é sobre as mães, é sobre todas as pessoas. Nossos pressentimentos de tragédia têm a ver com nossa dificuldade absoluta de lidar com o mistério que é o futuro. Isso também explica o valor que, em todos os contextos, as pessoas que têm uma atividade implicada com a previsão do futuro conquistam uma proeminência social. Eu vou dar um exemplo do meio evangélico pentecostal. Eu ainda fico impactada com o poder das profetisas. Conheço famílias que bancam financeiramente sua profetisa particular, mesmo que haja alguém na família que não exerça uma fé evangélica. Mas todo mundo topa só para ter uma coach mística para dar flashes do amanhã. Também os cartomantes e leitores de qualquer tipo de cartas preditivas são muito visitados pela busca de algum elemento que faça seus angustiados clientes terem informações sobre o que vai acontecer. Eu não condeno quem vai nesses lugares, eu respeito as buscas de cada um, mas faço apenas uma proposta de reflexão sobre essa necessidade cultural de prever o imprevisível. Então, a primeira palavra foi controle. Ilusório, mas sim uma tentativa desesperada de controlar. A segunda palavra é sentença. Pensamos que o pior vai acontecer conosco porque acreditamos nas sentenças. Em qualquer instância, temos a tendência a validar as sentenças sobre a nossa biografia. E pior do que isso, acreditamos mais nas sentenças de caos. Há uns 20 anos, eu ouvi um relato no consultório que me ajuda até hoje a duvidar da irrevogabilidade das sentenças. O marido da minha cliente tinha uns 30 anos e foi a um dermatologista por causa de uma pinta estranha no corpo. Pela aparência do médico, ele também talvez tivesse a mesma idade que o marido da minha cliente. Esse médico, após alguns exames, fez a sentença. Lamento muito, mas seu prognóstico é de 6 meses de vida. Então ele pediu mais um exame para se certificar de algum elemento e confirmar o diagnóstico. O marido da minha cliente fez imediatamente, pois ficou angustiado,
e voltou ao consultório para mostrar o exame. Quando ele chegou lá, a atendente pediu desculpas por não ter tido tempo de avisar, mas o médico tinha morrido. Ouvi esse relato 15 anos depois desse fato, e o marido da minha cliente estava vivo e saudável, e há 2 anos eu fiquei sabendo que ele continua vivo e continua saudável. Então, o exemplo foi uma sentença médica que eu usei aqui para provar a tese da não necessidade de nós tornarmos tudo o que nós ouvimos sobre nós um destino absoluto. Isso serve para qualquer outra área. Nós temos uma tendência a tomar toda palavra de morbidez sobre nós como definitiva. Aliás, fazemos pior, pegamos a sentença dos outros para nós. Tipo, se aconteceu com a pessoa, por que não aconteceria comigo? Ouvimos a notícia que uma pessoa está com câncer no cérebro e no mesmo dia temos uma dor de cabeça fora de padrão, a qual interpretamos como nosso câncer de cérebro particular. Então, a segunda palavra foi sentença. Isso que eu proponho que a gente nunca considere como definitiva. A terceira palavra é memória. Pensamos que o pior vai acontecer conosco porque somos especialistas em colecionar memórias ruins, e isso torna a nossa leitura da realidade bastante tendenciosa. Eu tenho outro exemplo muito interessante sobre isso também. Há uns bons anos eu atendi uma jovem que me trouxe um relato muito atípico. Lou, uma coisa muito minha, faz parte da minha própria história, é que até meus 18 anos, minha família fez uma grande festa em todos os meus aniversários. Eu falei, sério? Me conte um. Ela me contou o de 12 anos, porque nele o pai dela deu vexame porque bebeu demais. Não é incrível nossa vocação para arquivar as memórias desagradáveis? Não era a bicicleta, não era a surpresa das amigas, não foi o anel de brilhante de 15 anos. Foi o dia em que o pai bebeu e atrapalhou a harmonia. Nós somos essa jovem, impactados pelo dia que foi ruim, esquecendo de colecionar os dias que foram mágicos. Há uma questão muito peculiar com o nosso foco. Ele se posiciona naquilo que falta, no que não temos ou no que deixamos de ter. Tem uma música do Cazuza sobre ruptura de relacionamento amoroso, onde ele faz uma constatação poética que eu adoro, e é sobre isso. A emoção acabou. Que coincidência é o amor. A nossa música nunca mais tocou. É claro que a música continuou tocando no rádio, mas a emoção acabada tirou o foco da canção. Nosso foco é viciado e vai tatuando memórias. Nossa alma tem mais tendência na tatuagem a ser marcada pelas tintas das dores do que pelas tintas da alegria. E ao final de um tempo, temos tantas memórias ruins que fica instaurada nossa vocação definitiva para sempre pensar no pior. O pior não vai acontecer, nem o melhor. O que vai acontecer é que a vida vai ter seu curso e nós vamos tomar decisões para interferir no percurso. E vamos interferir até onde for possível. Onde não for, vamos ter as experiências boas e as experiências ruins. E vamos sofrer, sim, mas vamos nos alegrar também. Nessa alternância poética entre condições de dor e de bem-estar. Porém, queria dizer uma coisa para vocês. Depois de tantos anos atendendo pessoas, eu estou convicta de que a vida tem uma tendência à funcionalidade. O cotidiano, se não o impregnarmos de morbidez, tende a encontrar algum equilíbrio agradável. Por isso, pensar o pior é uma grande bobagem. Não é verdade que no fim tudo dá certo, mas também não é verdade que o meu futuro é a tragédia.